Oi, gente, vocês nunca me viram aqui fazendo um programa de terno. Hoje eu estou de terno, sabem por quê? Porque eu estou aqui no auditório do Ministério Público, no meu estado. Aqui aconteceram 2 dias de audiência ouvindo abusadores de criança. Casos emblemáticos de crianças abusadas, de crianças mortas, de crianças desaparecidas. Casos emblemáticos que vocês vão ver. E o caso do George, o suposto pastor de Linhares, e que hoje a perícia, os delegados do caso, após dar uma coletiva, revelam que as crianças foram abusadas, que as crianças foram machucadas, espancadas e queimadas vivas. E no meu entendimento, muito mais de que os crimes que compõem o bojo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho até que cabe até crime de tortura, né, na veracidade, no final do inquérito e com o andar do processo. Vocês vão ver parte da oitiva com ele, parte da oitiva, se lembra do Ademir Lucas, que sequestrou a menina Tainá, matou a menina Tainá. Vai ouvir parte do sofrimento da mãe dela, da angústia da mãe diante do algoz da sua pequena e o apelo que ela faz. Então penso que a importância de uma legislação que nós vamos criar daqui para frente, sabe, esse programa especial com imagem desses 2 dias é muito importante para o Brasil, importante para todos nós. E digo a vocês, sabe por quê? Porque é importante? Porque criança nunca foi e nem será o futuro do Brasil. A criança é o presente do Brasil. E se nós não cuidarmos do futuro, do presente, certamente futuro é que nós não teremos. Considerando o trabalho a ser desenvolvido de crimes relacionados a maus tratos em crianças e adolescentes no país, requeiro essa comissão dota. Esse foi o requerimento. A oitiva do senhor Jorgeval Alves Gonçalves. Faço, antes de mandá-lo entrar, entendam que na CPI da pedofilia prendi muitos padres e prendi muitos pastores. Em seguida volto atrás e diz: não prendi nenhum padre e não prendi nenhum pastor. Porque padre que é padre cuida de família e não abusa de criança. Pastor que é pastor cuida de criança, cuida de família e não abusa de criança. Eu prendi criminosos, assassinos da moral, da honra de crianças. Não eram nem padres e nem pastores. Para tanto, eu gostaria muito, estou falando com a mídia, que afastasse essa história de que sempre pastor, pastor, fica parecendo uma coisa de pano de fundo, como se todos os pastores fossem iguais. E eu não sou, e não é. Eu sou um homem que tem formação teológica, porque para mim, pastor é quem tem rebanho. Quem se autodenomina pastor sem rebanho não é nada. É simplesmente alguém que tem um conteúdo teológico e se vale da vaidade de dizer que é. Então que nós afastemos isso. Nós afastemos isso. Quando você prende um religioso no primeiro momento é aquele religioso, não tem como afastá-lo, afastar o seu título do seu procedimento e do seu comportamento. Mas à medida que isso avança, parece que alguns insistem nisso como pano de fundo para poder atacar todos o tempo inteiro. E não se trata disso. Eu vou ouvir o senhor Jorgeval, que responde pela alcunha de George, até porque George não é o nome é Jorgeval Alves, que até o episódio se dizia pastor de uma igreja. E o viés de que eu aqui vou me valer e vou proceder como magistrado, presidente dessa CPI, no comando dela agora, eu quero começar agradecendo a Polícia do Espírito Santo. Embora o meu relacionamento tenha sido muito pequeno com os delegados que investigaram o caso, com os peritos que tiveram no caso, mas eu quero parabenizá-los pelo trabalho, quero parabenizá-los. Não é fácil você investigar um crime dessa natureza, ainda mesmo com
à disposição que já temos hoje das técnicas e do instrumento científico que faça entrar a polícia o senhor Jorgeval Alves Gonçalves. Põe ele aqui. Tirar o gema dele, por favor. Jorgeval, você tem direitos constitucionais. A Constituição lhe dá direitos. Você tem direito de ficar calado. A Constituição lhe dá direito e você não precisa constituir prova contra você, embora eu acho que seja um erro da Constituição. E você pode ficar calado, dizer só falo em juízo, não falo, eu prefiro me calar, isso eu não respondo, ou evoco os meus direitos constitucionais. Você tem todo o seu direito de evocar seus direitos constitucionais. Você sabe as razões pelas quais está aqui, as razões pelas quais foi trazido a essa CPI, a essa comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos diante já daquilo que é conhecido da opinião pública. Eu gostaria de conversar com você coisas que facilite o meu entendimento. Porque quando o advento ocorreu, num primeiro momento, o Brasil, o Espírito Santo e Linhares se solidarizou com o Senhor. Eu me solidarizei. Toda mutilação que acontece a uma criança, eu sou solícito no primeiro momento, assim que chega ao meu conhecimento. E eu ainda estou tocado e machucado pelo advento de Janaúba, quando as crianças morreram carbonizadas dentro da creche, fruto dos demônios de um louco que tocou fogo na creche e abraçou 4 crianças para não permitir que elas fossem tiradas de lá. Então, o que nós estamos tratando hoje aqui, o Brasil sabe, o Espírito Santo sabe, Linhares sabe, não há nenhuma novidade e o mundo sabe, dado o tamanho do emblema que esse crime se tornou. Eu passo a lhe perguntar algumas coisas assim. O senhor está há quanto tempo no Espírito Santo? 4 anos. 4 anos. Antes o senhor morava? São Paulo. São Paulo. O senhor é filho de São Paulo? É paulista? Nasci em São Paulo. Qual é a sua atividade em São Paulo? O senhor estudou, tem 2º grau, 1º grau? Fui cabeleireiro. Era cabeleireiro. E técnico de uma empresa de química voltada à cosmetologia. Certo. O senhor, como cabeleireiro, trabalhava de empregado? Tinha salão? Tinha salão. Quantos anos de salão? Entre eu trabalhar para as pessoas e ter o meu salão, em torno de 24 anos eu trabalhei com essa profissão. 24 anos. Tinha salão também? Tive. O senhor é de lá, de formação de lá cristão? Sim. De lá cristão católico, cristão evangélico, cristão espírita? Cristão evangélico. Cristão evangélico, né? Então, mas quando conheceu o evangelho de fato, né? Porque na infância, filho de crente não é crentinho, né? Então sua mãe já era evangélica. Sua mãe é evangélica quando você nasceu? Eu não a conheci. Não conheceu? Não. Foi criado por? Meu pai, meus avós, minhas tias. Eram evangélicos já? Sim, minha avó é evangélica. Evangelho, então você conheceu o evangelho lá? Conheci. O senhor tinha uma vida normal antes de conhecer o evangelho? Sim. O senhor bebia? Não. Conheceu droga? Conheci. Com que idade? Novo. O que é que o senhor chegou a usar? Prefiro não responder essas perguntas. Mas você está no seu direito de não falar. A sua conversão aconteceu há 4 anos e pouco. E qual era a sua igreja em São Paulo? Batista das Nações. Batista das Nações.
E o que levou você a vir para Linhares, vir para o Espírito Santo? Por que escolheu o Espírito Santo? Porque acho que foi Deus que me enviou para cá, para o Espírito Santo. Aí veio para Linhares. Quando a minha mãe morreu, Geórgio, minha mãe tinha 3 tumores no cérebro, com 50 anos de idade, 53 anos de idade, 57. Deus levou minha mãe. Com 57 anos de idade, com 3 tumores no cérebro, minha mãe. E minha mãe amou a Deus sobre todas as coisas. Coisa difícil de entender. E quando minha mãe estava lá, na cama, assim, já tinha definhado, meus irmãos e eu também, e os outros diziam assim, não, nós estamos preparados. Nós estamos preparados, mãe. Quando você tem um parente que está na UTI, você fala, não, nós estamos preparados, mamãe tem que descansar, a família está preparada. Está preparada nada. Na hora que o médico anuncia, morreu, desaba todo mundo. Ninguém está preparado. E o pavor assalta. Eu não vi essa indignação em você com a morte de 2 meninos, 2 inocentes, 2 crianças. Assim, bom, eu estou fazendo a leitura por mim, assim, o meu emocional, eu ia ficar doido. Eu ia correr na rua, eu ia dar cabeçada na parede, eu ia, não sei, eu acho até que eu ia falar feito Jeremias. No desespero do profeta Jeremias, você, como sacerdote, deve conhecer a Bíblia. Jeremias disse, enganaste-me, Senhor, como ribeiro de águas enganosas, enganaste-me, Jeremias disse. E quem sabe, numa situação dessa, ele enganou, você me enganou. Ainda que eu fosse, quando Deus repreendeu Jeremias, ele voltou atrás, eu também seria repreendido. Mas eu senti falta daquela indignação e aquilo começou, hoje, a me criar algumas inquietações. Depois eu vi uma imagem sua, assim, você de chinelo, você já havia narrado a sua história, todo mundo conhece que você narrou. Eles gritaram, pai, pai, você ouviu na babá eletrônica. Quando você se deu conta, o quarto já tinha fogo. Você disse que entrou no quarto, não conseguiu encontrá-los, apalpou a cama, queimou as mãos e saiu. Posso ver suas mãos? A outra mão. Isso tudo cria dúvida em mim. Aí não tem marca de foi queimado nada a sua mão. Isso tudo vai criando coisa assim em mim e eu fui juntando as coisas. Olha, assim, eu estou falando com pureza d'alma. Eu não sou o dono do seu inquérito. Eu não estou com o seu inquérito, embora tenha requerido ele. Ele chegará à minha mão. Mas essas coisas foram juntando, assim. E uma pessoa leiga, a sua advogada está até juntando tudo comigo, ela está viajando no que eu estou falando. Assim, vai juntando as coisas, assim, aos poucos, e muito pouco. Quando eu vi o cronograma da sua casa, a porta do seu quarto não é tão distante do quarto deles. E um quarto daquele tamanho, dificilmente você não encontra uma criança que está gritando. E você disse que o chão estava muito quente, você precisou sair. E alguém me chamou a atenção dizendo o seguinte, ele nunca está de frente com a cena, alguém sempre está ali. E alguém veio e ajudou você, mas não tinha mais como entrar. E aí eu vi você andando com os pés, seus pés enrolados. Você está de chinelo? Tô. Afasta a cadeira um pouquinho, deixa eu ver seus pés. O outro pé. Você há de convir comigo que quem anda no lugar quente, um chão quente. A partir daqui eu quero fazer algumas reflexões com você e aí você me responde se quiser. Se não quiser, não responde. Quando o sangue encontrado é de um dos seus filhos, e aí eu lhe pergunto, o senhor pode explicar por que tinha esse sangue dentro da casa? Pode responder. Ou não responder. Responde aí. Responde aí. Eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada. Certo. Você quer chorar? Consegue chorar? Se você consegue chorar, chora. A verdade vos liberta.
conhecereis a verdade e ela vos libertará. Responde com pureza da alma. É difícil no tamanho daquele quarto encontrar duas crianças? Pureza da alma. Coisa de homem. Você não tem cara que põe o galho dentro. Você não tem. Você acabou de assumir aqui. É difícil encontrar duas crianças num quarto daquele tamanho. Fala para mim. Para mim não, você está falando para todo mundo. Está falando do mundo. O mundo que te vê como um monstro, como o estupor do mundo. Mas você tem oportunidade. Que dia você vai falar para todo mundo? Você não é isso, tá bom? Você surtou? Você teve um surto? Não surtou? Então responde, é difícil encontrar duas crianças no quarto daquele tamanho? Você também respondeu outras coisas. Eu não fiz nada. Você não fez nada, só responde. Você é inocente. Mas é difícil. Eu sou inocente. Você é inocente, tá bom. Tá bom. Mas é difícil encontrar duas crianças no quarto daquele tamanho? Pureza da alma. É difícil. Responde, cara. Responde. Eu estou te ajudando. Porque na hora que você chegar na frente do juiz, na frente do Ministério Público, você já vai estar aliviado. Não dá para carregar essa mentira. Não dá para carregar essa mentira. Eu não estou mentindo, eu não fiz nada, eu não estuprei os meus filhos, eu não atirei fogo nos meus filhos, eu não bati nos meus filhos, eu não fiz nada disso. Eu sou inocente, eu não fiz nada disso. Certo. Você supõe que entrou uma terceira pessoa lá? Eu não sei. Mas eu te fiz uma pergunta, você não quer me responder? É só dizer que não quer. É difícil achar duas crianças num quarto daquele tamanho? Eu prefiro não responder. Tá bom. Mas você sabe que tem tipo de resposta que não respondendo, respondeu. Antes de encerrar, vou lhe dar um conselho. Dizer eu não fiz, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não matei, eu não fiz nada, Isso não vai soltar. Não vai lhe inocentar. O que você fez é grave. Grave. E só a penitência pode te salvar. O Senhor se botou na posição de sacerdote por 3 anos. Deixa eu te falar uma outra coisa da Bíblia, para encerrar com você. Quando Judas Iscariotes traiu Jesus, ele estava decepcionado com aquele que usou o tempo dele por 3 anos. Ele podia estar fazendo outra coisa. Jesus ocupou ele. Ele sonhava com um reino terreno. Ele queria ser ministro da fazenda. Depois descobre que o que o cara estava dizendo sobre meu reino é eterno, não era aqui mesmo, não. Ele estava decepcionado. Quando o vaso de alabastro é quebrado, ele fica indignado, porque ele acha que aquilo tinha que ser vendido. E foi um desperdício. Ele sai e vai e entrega Jesus por 30 moedas, 30 dinheiro. Escute. E de repente ele entra em desespero e se enforca. Mas o que matou Judas não foi o fato dele ter traído Jesus. O que matou Judas foi a impenitência. Vê se você me entende. Quando Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retire em mim o Espírito Santo. Davi foi o pior pai de família que a Bíblia fala. Aquele dia, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus por causa da penitência, o arrependimento. O arrependimento fez dele um homem segundo o coração de Deus. O que matou Judas foi a falta de arrependimento, foi a falta de penitência. Faltaram a Judas as palavras de Davi. Faltaram a Judas as palavras do ladrão da cruz. Lembra-te de mim. Se ele tivesse se penitenciado, nós hoje não chamaríamos ele de traidor. Ele já teria sido canonizado. A Igreja Católica teria feito dele um santo que se arrependeu, traiu e se arrependeu. Os evangélicos que estavam no púlpito falando do único homem da história que traiu Jesus se arrependeu e foi salvo pelo arrependimento, porque o arrependimento salva e muda. Desejo que na sua reflexão nada que possa não lhe acrescentar ou te ajudar, não esconda. Não esconda, se ajude. Se ajude.
Quando você fala do seu arrependimento, eu espero que ele seja um arrependimento que permeie todo esse processo, seja um arrependimento para o processo como um todo. Está encerrada a sua oitiva. Pode levar. Conseguiu-se comprovar que não havia nenhuma marca de bolha nos pés do Jorgeval, ou seja, não há nenhum tipo de lesão nos pés, não há nenhum tipo de lesão aparente. Ele mostrou claramente a palma das mãos, assim como a sola dos pés. Isso ficou bastante evidenciado. Além disso, em certos momentos ele entrou em uma contradição, ele fez algumas afirmações que não condizem com o que tem sido divulgado pela própria equipe de policiais e delegados lá de Linhares. E além disso, ao ser confrontado com a prova técnica, o exame de PSA, o antígeno prostático específico, uma proteína presente no sêmen, ele ele disse que o laudo é um laudo que não seria fidedigno, mas nós confiamos na perícia, temos a certeza absoluta de que é um laudo que retrata a realidade. Então é importante a sociedade ouvir esse relato e uma prestação de contas à sociedade. Efetivamente, o que a CPI faz é isso, tirar proposições para que crimes como esse não venham a atingir pessoas inocentes, pessoas indefesas como crianças. E além disso, ao ser confrontado com a pergunta se ele acreditava que um pai não tivesse condições de salvar 2 filhos em um ambiente como era o ambiente da residência dele, ele se negou a responder. Ou seja, essa própria negativa dele se traduz muito, ela significa muito e é uma resposta, efetivamente é um silêncio eloquente. Visão da vida. Três cruzes no alto, multidão se apertava. O que houve por ali? Homens que apontavam, sacerdotes acusavam. Jesus tinha que morrer. Sem abrir a sua boca, grito preso na garganta, sangue queriam ver. Começou o julgamento, Jesus ou Barrabás, o Salvador tinha que morrer. Apareceu para os discípulos, mostrando as mãos furadas, e disse a eles: vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito para consolar as vossas mágoas, as tuas dores, todo o teu choro. Ele foi para preparar um lugar lindo para mim na mansão celestial.